nessa aula de hoje, igual eu combinei com vocês, o que eu vou fazer? Nós vamos corrigir a atividade extra que eu dei para vocês, lá deixei disponível já no dia 31 de maio, para vocês fazerem já estudando para a prova, né? Como a gente estava conversando lá pelo WhatsApp, vocês falaram, algumas pessoas não conseguiram entregar, né? Pediram para eu flexibilizar um pouco mais em relação à questão do horário. Mas eu não vou conseguir flexibilizar mais por dois motivos. Primeiro porque já é uma atividade extra que eu estou dando para vocês, valendo 10 pontos, né? Para que vocês tenham oportunidade de recuperar nota que foi ruim na prova inicial, mesmo assim vocês vão fazer uma prova suplementar amanhã, e eu acredito que a prova suplementar de vocês vai ser melhor, né? Até porque quem fez essa atividade extra vai conseguir fazer a prova numa boa. E outra coisa, eu dei essa atividade para vocês no dia 31 de maio. Eu deixei disponível para vocês, né? E dei para vocês o tempo para poder fazer, entregar até hoje, às 8h30 da noite, porque hoje, 9 horas, a gente já iria corrigir. Então, primeiro, a gente teve um tempo muito grande na aula da segunda-feira passada, né? A gente não fez nenhuma outra atividade, eu não dei matéria nova, eu não dei exercício, eu dediquei para vocês, dei para vocês, na verdade, né? O tempo todo daquela aula para vocês fazerem o exercício, né? Para a gente não ter nenhum problema com falta de tempo para poder fazer o exercício, né? A aula inteira. Então, não justifica ter deixado para poder fazer depois, para poder ter deixado para poder entregar muito em cima da hora. Aí pode ter, sim, acontecido instabilidade no sistema e tudo, mas a gente teve um prazo anterior. E o segundo motivo é porque não faz sentido eu corrigir, dar a resposta para vocês agora e eu estender o prazo para poder entregar, né? Porque quem não fez simplesmente vai copiar e enviar. Então, infelizmente, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, de verdade, todo o coração, para poder ajudar todo mundo. Os alunos, né, que tiveram dificuldade, pode perguntar para vários aí, me chamavam no WhatsApp para poder perguntar as coisas, para poder tentar ajudar. O que eu pude fazer, eu fiz. Né? Mas agora, infelizmente, é uma coisa que eu não vou conseguir flexibilizar mais, porque não vai fazer sentido a gente corrigir agora e eu dar mais tempo para a pessoa copiar o exercício e fazer. Né? E a gente perde a proposta do que e também de ter realmente recuperado esses 10 pontos. Ok? Então, vamos lá, para a gente não perder mais tempo. Vocês tiveram muita dificuldade para poder fazer atividade? Quem fez? Qual foi a principal dificuldade? Por que eu pergunto isso? Porque amanhã a prova suplementar ela vai estar mais ou menos nesses moldes. Então, se vocês tiverem dúvidas que queiram ainda esclarecer, fala, professor, eu ainda tive dificuldade nisso. É o momento de perguntar para vocês fazerem uma boa prova suplementar amanhã. Tiveram alguma dificuldade? Não? Então tá. Sim. Sim ou não? Eu tive muita dificuldade, principalmente na hora de mexer com o fluxo de caixa, de entender. Eu fui vendo todos os vídeos anteriores e aí deu uma super clareada na DRE. Uhum. Coisa que eu estava tendo dificuldade no início, nas primeiras aulas. E aí deu uma clareada. Eu só fiquei em dúvida em relação à questão de se poderia ter algum valor negativo. Só que aí eu vi uns vídeos de outras aulas e eu vi que pode ter valor negativo. Então eu considerei. E aí eu fui vendo os vídeos para seguir a questão do balanço. E aí você orienta sempre começar pelo passivo. Comecei pelo passivo. E aí, quando foi indo pro ativo, já fiquei meio bagunçada. E o fluxo de caixa, assim, foi completamente dúvida. Eu fiquei sem entender um pouco
vamos dizer, a teoria para conseguir montar o fluxo de caixa. Eu tive Tá. muita dificuldade, principalmente a parte das atividades operacionais, o início ali. Eu tive bastante dificuldade para fazer. Tanto que a senhora vai ver no meu exercício que essa parte ficou meio estranha. Pode ser que esteja bem errada. Tá. Não tem problema, porque... E aí, Agora... professora, só uma coisa que eu queria falar. Eu vi que a Ah, senhora está falando da questão do tempo, que deu um tempo maior, mas não quer dizer que, por exemplo, esse tempo todo que você deu, todos os dias a gente tinha disponibilidade para fazer. Por exemplo, eu me dediquei no final de semana, eu fiquei sábado e domingo por conta, porque por causa do meu trabalho. Eu mas, chego tarde em casa, então eu não teve consigo. a aula da segunda-feira passada, Isabela, para fazer isso, Sim, sim, né? A gente eu entendo que teve teve o a tempo. aula. Teve o tempo da Eu só aula da tô segunda-feira, falando. teve o tempo, né, do final de semana e tudo. Então, mas Sim, também Ô, não é isso. professora, Você consegue entender que não faz sentido agora eu corrigir esse mesmo exercício e dar flexibilidade para poder entregar? É a mesma coisa não, eu te entendo completamente, mas igual o pessoal queria era só postar, entendeu? Eles já estavam a idade pronta, do jeito deles, mas estava cada um com sua atividade. Era só postar, tudo bem, mas só tô falando assim, que às vezes estava assim, nossa, tiveram um tempo enorme para fazer. Teve o tempo, assim, a data que você disponibilizou, mas é porque, assim, é uma correria, então nem sempre, não quer dizer que foram todos os dias que foi disponível para fazer para a gente. é uma É correria, só isso. eu entendo que é uma correria, porque é uma correria para todo mundo, né? ô, Sim, sim, claro. professora, Porque senão o que acontece? Eu não consigo corrigir, eu preciso fazer agora nessa aula agora, a gente vai corrigir, eu vou corrigir com vocês, né? E não justifica, pessoal. Infelizmente, não justifica. Como é que eu vou agora mostrar aqui, disponibilizar para vocês todas as respostas de uma atividade valendo 10 pontos? É uma VA a mais, Não, gente. tudo bem, eu só queria Entendeu? É uma falar, mas VA a mais. eu queria, vamos aproveitar o tempo então para corrigir, É para a gente isso aí, conseguir que fazer senão amanhã, a porque igual gente... nas outras aulas, os vídeos acabaram e aí no finalzinho que fala do fluxo de caixa não tem a explicação até o final Pois é. completa. E aí professora. foi piorando a situação. Vamos Uhum. aproveitar o tempo aí e fazer, tentar para amanhã tirar uma nota melhor. Beleza, isso aí. Focar agora. Então, vamos lá. O seguinte. A primeira coisa, vou compartilhar. Eu vou fazer o seguinte. Aqui no Zoom, eu não consigo compartilhar duas telas. Então, eu vou compartilhar primeiro com vocês da prioridade para o Excel, que é onde que vai estar os dados, tá? E aí eu vou pedir para vocês estarem com os enunciados aí em mãos, para poder ir acompanhando, tá? Junto comigo aí. A primeira coisa, foi dado aí para vocês os dados, né, dos orçamentos para poder preparar a DRE. Nessa primeira questão, a única coisa que vocês sempre vão precisar fazer é organizar a DRE, porque todos os valores já estão aí, né? Então, uma atividade, uma questão mais simples, porque é só colocar de acordo com a estrutura da DRE. Então, na DRE, a gente sempre vai começar com as nossas receitas, né? Então, a gente tem aí o primeiro, que são as nossas receitas operacionais brutas, no valor de 95.500. E, de acordo com a própria estrutura da DRE, logo depois nós temos os impostos sobre as vendas, tá? E como que eu vou encontrar os impostos sobre as vendas? A gente tem aí no próprio enunciado os valores da receita operacional líquida. Então, você tem a receita bruta e a receita líquida. Os impostos são justamente a diferença entre a receita bruta e a receita líquida, que na nossa atividade aí deu o valor de 19.928. Ok? Até aqui? Sim. Beleza. Então, logo depois, pessoal, na DRE, a gente já entra com as estruturas dos custos. Tudo aquilo que vai incidir sobre o custo do produto, seja o produto fabricado ou o produto ou a mercadoria vendida. Então, nós temos aí o custo com o consumo, que o consumo é tudo aquilo que a gente vai tirar do nosso estoque para poder transformar
para poder até chegar ao nosso produto final e os nossos custos gerais de fabricação, que também já foi dado aí no valor fechado. Então, os nossos consumos de materiais foram 20.270 e os nossos custos gerais de fabricação 25.880. Como eu já falei, vou repetir agora, na prova inicial, vocês erraram muito isso aqui, muitos de vocês erraram os custos gerais de fabricação, porque vocês incluíram no grupo das despesas. E custo, pessoal, não é despesa. Falou que é custo, tem que estar lá na parte de cima da DRE, antes do lucro bruto, sempre, tá? Diferentemente da despesa. Sim. Boa noite, tudo bem? É a Simone que está falando. Tudo Você bem. não vai dividir a tela, não? Como é que é? Você não vai dividir a tela, não? Com sua planilha ou Word, não? No Zoom eu não consigo compartilhar duas telas. Ou eu compartilho o Excel ou eu compartilho o... Pode ser a planilha de Excel, não? Planilha. Mas eu estou compartilhando a planilha. Vocês não estão vendo a planilha, não? Qual que vocês estão vendo? Agora vendo... sim, professora, é a planilha. Mas antes estava naquele arquivo lá. Tá do jeito que você está falando. Isso, agora já está na planilha, né? Aham. Então, beleza. Então, aí o que eu vou pedir, Simone? Acompanhe os valores aí pelo enunciado, o que eu mandei de vocês, que eu vou deixar compartilhado só a tela da planilha do Excel, porque eu não consigo compartilhar as duas. Beleza, então, professora. Tá? Obrigada. Nada. Deixa eu aqui, porque mesmo ele não me permite selecionar mais de uma tela. Então, não tem como, eu vou ter que realmente... O enunciado a gente lê. Isso, vai ter que ir acompanhando aí o enunciado. Então, pessoal, voltando para a gente poder ganhar tempo, né? Vocês têm que sempre prestar atenção nisso aí, para não errar. Porque as despesas são muito diferentes dos custos, tá? E isso tem um impacto muito grande na DRE e também nas análises que o controle ele vai precisar fazer, tá? Então, a gente tem aí essas despesas, os custos, né, gerais de fabricação. Então, aí a gente chega no valor do lucro bruto de 29.452. Logo depois, a gente já entra na segunda parte da DRE, onde que a gente tem condição de informar tudo aquilo que é despesa, tudo aquilo que não que está após o nosso processo de fabricação. Então, primeiro a gente informa os valores das despesas administrativas, que estão aí também no enunciado, né, no valor de 3.170. Os valores das depreciações gerais, né? Que também as depreciações, nesse caso aqui, como está escrito, depreciações gerais, ela é considerada como as despesas, tá? No valor de R$ 6.500. E logo depois, a gente entra para a parte do nosso resultado financeiro líquido. O que é um resultado financeiro líquido? São as nossas despesas, as nossas receitas financeiras menos as despesas financeiras, tá? Então, nós temos as receitas financeiras no valor de R$ 7.000 e o valor das despesas financeiras no valor de R$ 9.000. Então, dentro da DRE, a gente teve um resultado financeiro líquido negativo no valor de R$ 2.000. Por quê? As minhas despesas financeiras foram maior do que a minha receita financeira. Ok? Até aqui também? Tudo bem até aqui, okay, pessoal? Beleza. Então, nós temos aí, por último, né, os nossos resultados não operacionais, que é o último resultado antes dos impostos, dentro da nossa estrutura da DRE, né? Então, eu já dei para vocês aí o resultado operacional já pronto, no valor de 5.500. E a gente chega no montante aí do resultado antes dos impostos, no valor de 23.282. Beleza? E eu informei também que o imposto sobre o lucro foi de 23%. Então,
a gente chega aí no montante de 5.354,86, que é 23% em cima dos 23.282, ok? E um lucro líquido de 17.927. Todo mundo conseguiu chegar nesse lucro líquido? Cheguei, professora. Todo mundo conseguiu chegar, pessoal, nesse lucro líquido? Beleza. Então tá. Então, uma boa parte, né? Igual, se fosse na prova, é 10 pontos. Aqui, 10 pontos dado, né? Que não é difícil a gente montar uma DRE. Então, logo depois que a gente já montou essa DRE, nós precisamos passar para a projeção do nosso balanço patrimonial, tá? Então, nós já temos os nossos dados iniciais do balanço. Além dos dados iniciais do balanço, eu tenho aí algumas informações que foi dado e que ocorreu durante o período que a gente precisa considerar para poder fazer a nossa projeção, né? Do nosso próximo balanço. Então, olha só. Eu sempre sugiro, né, em todas as aulas e tudo, como eu já disse para vocês, começarem pelo o passivo. Por que eu sempre vou sugerir, né, começar pelo passivo? Porque nós já temos todas as informações do passivo. E lá no ativo, sempre vai ficar faltando os meus saldos de caixa. Por quê? Porque o meu saldo de caixa, eu vou obtê-lo pela diferença entre o passivo e o ativo. Então, se a gente fechar primeiro o passivo, já fica mais fácil para poder montar os nossos dados do ativo. Se não quiserem fazer começando pelo passivo, sem problema nenhum. É só seguir a ordem aqui das informações, de todas as considerações, que vocês também vão conseguir fechar normalmente, sem nenhuma dificuldade, o balanço projetado, ok? Então, olha só. Hoje vou ir com vocês aí junto com as considerações que foi dadas as informações para a gente poder fechar o balanço. Primeiro, a primeira consideração foi a informação que foi pago 30% do saldo total dos impostos sobre o lucro, considerando o saldo anterior mais o saldo do período, tá? Então, a primeira coisa que eu chego aqui, eu vou considerar qual que é o meu saldo, então. Eu estou considerando aqui qual que foi o meu saldo anterior, que são os 5.000, mais o meu saldo do período, que foi 5.354,86. A soma desses dois, eu chego num montante de 10.354,86, tá? Então, eu faço mais uma conta para poder saber quanto que representa 30% desse montante. Por quê? Porque eu falei que é o montante do saldo inicial mais o saldo que eu apurei no período, tá? Por isso que eu somei os dois. Somando esses dois, eu calculo os meus 30%. Eu chego num valor de 3.106,46. Aqui eu já tenho condições de informar qual que é o meu saldo de imposto a recolher, tá? Que vai ser os 10.000 aqui, que é o montante do meu saldo inicial, mais o meu saldo que eu apurei de imposto no período, menos os 30% que eu paguei. Então, é 10.354 menos os 3.106,46. Eu chego no montante aqui, final de 7.248,40. Ok aqui, pessoal, no cálculo do imposto? Ficou dúvida aqui, né, nesse raciocínio do imposto? Tá ok. Ok? Beleza. A outra informação que foi dada aí para vocês, deixa eu abrir aqui o meu aqui também, foi que 15% do lucro apurado, né, ele é destinado para reserva legal. Então, eu já calculo aqui a minha reserva legal. Minha reserva legal, ela é 15% em cima desse lucro líquido de 17.924 que eu apurei.
Então, é simples, é só eu calcular os 15% em cima dos 17.924, que deu R$ 803,23. Por aqui, eu já consigo matar duas contas do nosso balanço. Primeiro, é criar a conta aqui de reserva legal, né? Porque no balanço inicial ela não existia. Eu criei essa conta aqui e informei o valor dela, que é 15% em cima do lucro do período, R$ 803,23. E consigo também aqui já fechar o meu saldo de lucros e prejuízos acumulados. Nesse exercício aqui, eu tinha um prejuízo acumulado no valor de 243 mil, tá? Como ele está aqui negativo, é um prejuízo. Então, para eu saber... Oi? Não, pode concluir, que depois eu vou te perguntar sobre isso aí, por favor. Tá bom. Então, olha só, eu tinha um prejuízo de 243 mil. Desses, no período, eu tive um lucro de 17, né? Então, esses 17 vai abater esse meu prejuízo, ele vai diminuir o meu prejuízo, tá? Só que eu não posso abater 100% dos 17.924, né? Por quê? Porque 15% dele foi destinado para as reservas, a reserva legal. Então, meu saldo final de lucros ou prejuízo acumulado vai ser os menos R$ 243, mais os 17.924, né? Menos esses R$ 803,23, que eu chego no montante final aqui de R$ 225.876,09. Você ia perguntar alguma coisa, Simone? Professora, desculpa. Olha só, na reserva legal vai ser o valor líquido vezes 15%, não é isso? Isso. Deu quanto, seu? 803,23. Então eu estou calculando errado, Jesus. Porque eu peguei o lucro líquido de 17.927,14, incidi 15%, deu 2.689,07. Tá errado. Só um minutinho. Aqui. Eu acho que eu errei. Tá planilhada aqui, olha. Olha aí, por favor. Aqui, não, aqui, ó. Deixa eu ver. Estranho, aqui, olha. também deu isso. Eu também fiz assim. Deixa eu ver aqui. Eu peguei sobre o lucro líquido e não sobre o imposto, sobre o lucro. Sobre o lucro líquido, 17.927. Tá certo. Aqui, ó. Aqui a minha fórmula aqui que pegou errada aqui, olha. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? 17.000. Tá conseguindo ver aqui a B16? Sim. Que ele pegou aqui. O lucro é aqui embaixo mesmo, tá? Eu vou ter que corrigir isso aqui. Tá, então vai ser isso mesmo, né? 2.689. Isso, tá. Isso aí, tá? Beleza. Tá bom, então. Tá? Oi? Nada. Não, professora. Eu só falei que quase deu um princípio de infarto. Então tá. Logo nas primeiras errando, eu também tava aqui, oh meu Deus, não tô acreditando que eu já errei no início. Então aqui, tem problema não é porque vocês viram lá que foi a fórmula que estava errada. Pegando a linha errada. A outra que a gente tem aí, pessoal, são a compra de equipamentos, né? No valor. Oi? Peraí, só um instantinho, por favor. Então você pegou os 2.689,07 centavos e somou com o lucro lá, lucro não, que deu prejuízo, né? Isso. Somou com ele? Olha só, os prejuízos aqui acumulados, aí vai ser os 243 mil negativo, né? Mais os 17.927,14, que aí você tem que pensar que ele é positivo, então ele vai diminuir os 243, menos os 2.689,7. Que aí você vai ficar com um saldo aqui de prejuízo acumulado de 227.761,93.
Entendi. Tá Ok? bom, obrigada. Então tá. Aí depois, pessoal, a outra foi que a gente comprou equipamentos, né? No valor de 5 milhões. Como eu comprei equipamentos, o que eu preciso fazer? Eu posso matar aqui de uma vez o nosso imobilizado, que é uma conta só, né? Eu tinha aqui um saldo inicial de 10 milhões, comprei mais 5 milhões, que dá um total de 15. Só que eu preciso já informar o nosso imobilizado líquido das depreciações, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Tirar o valor da depreciação. E onde que eu vou encontrar esse saldo de depreciação? Aqui na nossa DRE, né? Eu já tenho aqui o valor total de R$ 6.500. Então, 10 mais 5 menos 6.500, aqui é milhões, tá, pessoal? A gente chega num saldo final de 14.993.500, tá? Então, aqui a gente fecha o imobilizado. Ok aqui no imobilizado? Ok. Beleza. Depois, a gente tem aí que o contas a receber equivale a 30 dias das vendas brutas, tá? Então, olha só, esse 30 dias das vendas brutas quer dizer que ele equivale a um giro das minhas vendas de 30 dias, né? Eu já expliquei isso várias vezes. Então, o que a gente precisa, primeira coisa, fazer? Calcular qual que é o giro. Para a gente calcular o giro das vendas, o giro de contas a pagar, os giros das vendas de contas a receber, a gente sempre vai considerar 360. Por que é 360? É um número aproximado de dias durante o ano que a gente tem. Eu sei que o cálculo do ano em dias, normalmente, são 365 dias, que estão aí incluídos todos os meses que tem 31 dias. Mas como a nossa base é sempre em cima de 30 dias, para os cálculos contábeis, a gente sempre vai considerar como 360. Então, é 360 vezes a quantidade de dias que ele demora para pagar ou demora para receber. No nosso exercício aqui, ele está dizendo que ele equivale a 30 dias. Então, a gente vai fazer o cálculo de 360 dividido por 30. Então, a gente chega num giro de 12, ou seja, o meu contas a receber, ele gira 12 vezes para que eu tenha, das minhas vendas, né? Para que eu tenha um valor a receber, tá? Então, primeira coisa, calcula o giro. Ele é calculado em cima do seu contas a receber. Então, eu vou colocar aqui que a minha base, tá? Vou chamando assim de base. São as vendas brutas. Onde que eu pego as vendas brutas? Lá na DRE, 95.500. Já calculei o giro aqui, que são os 360 dias dividido por 30, que é 12. Para eu encontrar o saldo do meu contas a receber, o que eu vou fazer? Vou calcular, vou pegar essa minha base aqui, que são as minhas vendas brutas, e vou dividir pelo meu giro, que são 12. E eu chego no valor de 7.958,33. Ok aqui? Esse é o nosso saldo aqui de duplicatas a receber. Entendeu, Isabela? Entendi. Beleza. Esse eu fiz certo. Ah, ótimo. Então, Parece que esse é o mais fácil. E logo depois a gente tem aí o contas a pagar, que o contas a pagar, ele equivale a 60 dias de compras brutas de matéria-prima, tá? Então, o cálculo, ele é o mesmo. Só vou mudar aqui a minha base, que a minha base aqui vai ser as compras brutas de matéria-prima. Aonde que eu encontrei esses 22.600 que são de compras brutas? Lá no meu enunciado da primeira questão, que lá está dizendo que as nossas compras brutas foi 22.600, tá? Então, é a mesma coisa, eu calculo aqui o giro, que é 360 em cima de 60, que é o que está informado lá no enunciado, tá? Que o contas a pagar equivale a 60 dias das compras brutas.
Então, eu calculo o giro aqui que deu 6 e vou fazer o mesmo cálculo. Vou dividir a minha base aqui pelo o giro, que vai ser 22.600 dividido por 6. E chego num saldo aqui de 3.766,67. Beleza? Até aqui? Esse é o nosso saldo no nosso contas a pagar. Aqui, ó. Compreenderam? Sim. Sim? Beleza, então eu vou continuar. Se não entendeu, me para, tá, pessoal? Aí, logo depois, eu dou a informação que os impostos sobre as compras foram totalmente pagos. Essa informação, ela não tem reflexo no nosso balanço patrimonial, né? Mas ela tem reflexo no nosso fluxo de caixa, tá? Então, na hora que a gente vai fazendo o fluxo de caixa, eu volto nela aqui. Outra informação, que foi pago o montante de 70.978 de juros sobre empréstimos e 200 mil do saldo principal de empréstimos, tá? O que eu preciso, o que vai impactar aqui no meu balanço? Nesse primeiro momento, só o saldo do principal, tá? Que são os 20 milhões, os 200 milhões. Então, eu tenho um saldo inicial aqui de 3.225 no meu balanço e eu paguei 200 mil. Então, eu fico com o saldo final aqui na minha conta de empréstimos de 3.025. Os juros de 70.978, ele só vai ter impacto lá no meu fluxo de caixa, porque eu estou informando que houve pagamento ali desse montante, tá? Então, pego o valor aqui e informo no meu balanço projetado da minha conta de empréstimos aqui. 3.025. Ok aqui, pessoal? Peraí, como é que é, professora? Volta aí no empréstimo que eu acho que eu engoli esse daí. Eu não fiz, não. Tá. Os empréstimos, o que eu disse? Que foi pago 70.978 de juros sobre o empréstimo, tá? E foi pago 200 mil do saldo principal. O pagamento dos juros, ele só vai ter reflexo lá no nosso fluxo de caixa. Ele não vai refletir no nosso balanço, tá? Então, o que vai refletir no nosso balanço é só o pagamento que foi referente ao principal, que são os 200 mil. Qual o cálculo que a gente precisa ser feito? Eu tinha um saldo inicial que era de 3.225.000. Eu paguei 200 mil durante o período, eu ainda fiquei com o saldo final a pagar de 3.025. Tá? Então, esse meu saldo aqui de 3.025, eu carrego ele aqui para o meu exigível a longo prazo. Ok? Tá bom. Beleza. Estou procurando aqui. Outra informação sem som um tempão. Oi? Eu fiquei sem som um tempão. Achei que tivesse caído o Zoom. Não, você devia estar mutado. Será que não estava, não? Não, nem mexi. Fui até olhar o celular se alguém postava alguma coisa. É só o último contexto, uns 30 segundos. Fiquei sem som nenhum. Quando for assim, manda mensagem aqui no Zoom mesmo, pelo chat. Que aí eu vejo que alguém mandou mensagem. Tá? Tá, esse último exemplo aí dos 3 milhões aí. Dos 3 milhões? De É qual? isso, Tá. Do empréstimo, né? Mas você entendeu? Você entendeu? Eu perdi um pedaço. Eu perdi sua setinha. Sua setinha tá aí? Minha setinha tá aqui. Aqui, ó. O que eu expliquei? Que nos empréstimos, nos empréstimos, foi pago 70.978 só de juros. E foi pago 200 mil do montante do empréstimo principal lá. Então, o que eu expliquei? Os juros só vai ter impacto lá no nosso fluxo de caixa, tá? Porque é simplesmente uma informação de saída de dinheiro financeira, tá? De desembolso. E o empréstimo não, porque o empréstimo foi pago 200 mil do principal. Então, eu preciso abater isso lá no meu balanço. Então, o que eu vou considerar? O meu saldo inicial aqui de 3.225 menos 200 mil aqui, que foi o que eu paguei.
e eu chego aqui num saldo final de 3.025.000, que é o que eu vou informar aqui lá no grupo do exigível a longo prazo, aqui no valor dos empréstimos. Beleza, Ramon? Beleza, Ramon? Tá ouvindo, não? Entendeu, Ramon? Oi? Entendeu? Sim. Beleza. Então, pessoal, a outra informação que eu tenho aqui é que houve aporte de capital no montante de 6 milhões. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso incluir esse meu valor aqui no aporte de capital. Então, a minha conta de capital social, que era 5 milhões, eu vou acrescer mais 6 milhões e eu fico com um saldo final de 11 milhões. Ok? A minha conta aqui de reserva de capital, dentro dos enunciados, não tem nenhuma informação que impacta ela. Se não tem nenhuma informação que impacta a conta, a gente repete o saldo dela, tá? Repito aqui a meus 2 milhões na minha conta de reserva de capital e a gente já tem fechado aqui as informações. Tem todo já o passivo fechado. Já tem o patrimônio líquido fechado, já tem o exigível a longo prazo fechado e também temos aqui o nosso circulante já fechado, porque já passamos todas essas contas, tá? Ou seja, o seu passivo já está fechado. Aí, as outras informações é que o saldo final de aplicação financeira é de 30 mil. Eu já estou dando o saldo final para vocês, né? Então, o que você precisa fazer? Incluir a conta de aplicação financeira aqui, que foi no montante de 30 mil reais. Como ela não existia no balanço inicial, eu crio a conta aqui e informo o montante todo de 30 mil reais, tá? E as outras duas informações que nós temos aí é que as despesas administrativas e os custos gerais, eles foram totalmente pagos. Essa informação só vai ter impacto no fluxo de caixa, tá? E aí também eu estou dizendo que o saldo final de caixa é obtido pela diferença, tá? Só que você não pode esquecer que você tem que apurar aqui o seu estoque final aqui de materiais, tá? Como que a gente calcula o nosso estoque final de materiais? Eu vou considerar aqui, tá? É a mesma coisa que era o cálculo mês de estoque. Eu tenho um saldo inicial mais o que eu comprei no período menos aquilo que eu consumi. Ou seja, é o que eu tenho, é o meu saldo, é como se fosse o Pepsi Ué. Primeiro que entrou, saiu e eu vou controlando o meu saldo ali do estoque, tá? Então, eu tenho um estoque inicial aqui de 15, que eu trouxe aqui do meu balanço patrimonial. Eu tenho as minhas compras, ou seja, as minhas compras líquidas. Da onde que eu pego esse valor das compras líquidas? Lá do primeiro anunciado também, que eu já dei para vocês o valor de compras líquidas, tá? Menos o meu consumo no período, que também está lá no enunciado, ou eu posso pegar aqui também na minha DRE, 20.270. E chego no meu saldo final de estoque no valor de